Parabéns pela eleição no Paraná. Muito obrigado, Rafael. Eu quero cumprimentar aí você, a Stephanie. Um prazer estar falando com a CNN e com todos os telespectadores. Senador, em abril de 22, o senhor publicou numa rede social: assim como Lula, Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da presidência. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quem mudou? O senhor, Bolsonaro, ou essa divergência é menor na comparação com a possibilidade de Lula ser eleito presidente da República, na opinião do senhor? Nada mudou, a não ser a última hipótese que você colocou. Eu trabalhei, Rafael, por uma terceira via. Eu particularmente penso que essa polarização é ruim para o país, ela divide o país. E, infelizmente, qualquer que seja o resultado, no domingo nós vamos continuar com um país profundamente dividido e com divergências substanciais. Mas o fato é que no segundo turno, agora nós temos a possibilidade de fazer uma escolha entre apenas dois candidatos. E eu fiz essa escolha. Eu particularmente penso que a opção pelo Lula ela é inaceitável. O Lula sofreu 3 condenações. Ou melhor, uma condenação confirmada em 3 instâncias, depois outra condenação confirmada em 2 instâncias por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Depois ele foi beneficiado por uma decisão absolutamente equivocada do Supremo Tribunal Federal. Então eu me preocupo particularmente com as consequências de uma eleição do Lula, não só pela volta, né, da possível volta desses esquemas de corrupção, já que os fatos não há arrependimento em relação a isso, mas o impacto moral que isso tem para o país. Como é que eu vou chegar para minha casa e falar para o meu filho, filho, você tem que ser honesto, tem que trabalhar duro, tem que estudar, o crime não compensa? Como é que fica essa mensagem para as pessoas? E do ponto de vista também econômico, nós temos aqui que admitir que, primeiro, o Lula não tem um programa econômico, não revelou quem vai ser o ministro da Economia, não tem as linhas mestras de qualquer planejamento econômico. E a gente conhece a pauta econômica do PT e a gente sabe como essa pauta acaba. Essa pauta acabou nos governos anteriores na maior recessão da história do país, no governo Dilma, entre 2014 e 2016. E é uma recessão que foi plantada por decisões econômicas equivocadas do segundo mandato do governo Lula. Você não tem meia-culpa, você não tem esclarecimento de nada. Então, para evitar essa tragédia moral e econômica, eu estou dando apoio ao presidente Bolsonaro e contra o projeto de poder do Lula e do PT. Falando em meia-culpa, algum asterisco também nesse apoio do senhor presidente Jair Bolsonaro? Lembrando que o senhor também fez duras críticas ao governo dele, foi ministro, saiu fazendo acusações de que ele estava tentando interferir no seu trabalho depois de ter te dado carta branca para uma atuação. O senhor também fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro e agora se coloca mais uma vez como aliado. Há algum asterisco nesse apoio do senhor? Alguma reticência? O meu apoio não significa reescrever o passado e eu mantenho as minhas divergências. Stephanie, fui eleito aqui senador pelo Paraná, um senador independente. Eu não tive o apoio do Lula, não tive o apoio do Bolsonaro. Eu fui a terceira via ao Senado aqui no Paraná e eu pretendo manter essa linha de independência. Então, claro, vou atuar de maneira construtiva no Senado, apoiando os projetos nos quais eu acredito. Eu, por exemplo, acredito muito nesse projeto de economia mais liberal, porque aí, a meu ver, que vem o desenvolvimento econômico. Nós precisamos retomar de maneira intensa aquela agenda de reformas, mas nós precisamos retomar também a honestidade, o combate à corrupção com intensidade. Mas eu vejo isso muito mais possível num segundo mandato do presidente Bolsonaro do que propriamente num mandato novo do presidente Lula, com toda essa tragédia moral e econômica que ele traz junto com ele. Mas eu serei um senador independente e essas divergências sim permanecem. Então, mas
Os apoiadores da Lava Jato, o senhor ficou muito marcado pela operação, dizem que ela foi desidratada ao longo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, que a PGR hoje é uma PGR que não tem independência para investigar denúncias contra o presidente e que agiu, ou teria agido, melhor colocar na condicional, porque essa não é uma opinião minha, né? Mas uma avaliação de muita gente do Ministério Público, uma PGR que teria agido para enfraquecer a Força-Tarefa. Aliás, a Força-Tarefa acabou durante a gestão do atual procurador Augusto Aras, escolhido fora da lista tríplice pelo presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o senhor mesmo, tentou escolher delegados da Polícia Federal para proteger a família, para proteger amigos. O senhor acha que, de fato, o presidente Bolsonaro tem compromisso com essas bandeiras que o senhor julga, e quem o apoia também, aparentemente, julgam tão importantes, senador? Rafael, durante o governo do PT nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história. Hoje se tenta minimizar isso e o próprio Lula admite, teve corrupção na Petrobras, mas ele tenta vender uma história de que foi localizada ali em alguns diretores. No fundo era um projeto de corrupção vinculado a um projeto de poder. Estava entranhada na nossa administração pública. O próprio mensalão, que foi julgado pelo Supremo, um esquema de suborno para compra de votos parlamentares em favor do governo Lula. No caso do Petrolão, o Lula nomeou os 3 diretores da Petrobras, Nestor Severo, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, que estão no centro do escândalo de corrupção e ficaram lá por 10 anos. Então tudo é muito pior no governo Lula. De todo modo, eu tenho meus projetos. Reforma da Justiça. O que a gente precisa ter? A volta da prisão em segunda instância. O fim do foro privilegiado. Não é porque eu fui eleito senador que eu vou ser a favor desse privilégio. Eu sempre fui contra. Tinha quando era juiz, depois quando eu deixei o ministério, não tive mais, não sinto falta nenhuma disso. Eu acho que é blindagem para pessoas que fazem coisa errada. Nós precisamos defender maior autonomia dos órgãos de controle. E no Senado é um local no qual eu posso ser uma voz independente. Porque, por exemplo, o PGR, ele é indicado pelo presidente, submetido à aprovação do Senado. O Senado tem que exercer um papel de vigilante da República, de guardião da República, e tem que ter a coragem, de eventualmente rejeitar o nome indicado pelo presidente, quem quer que ele seja. Da mesma forma, no Supremo, nós temos 2 vagas no próximo ano no Supremo Tribunal Federal. Em 131 anos de história da República, o Senado rejeitou apenas um nome, e foi na época do Floriano Peixoto. Então nós precisamos ter um Senado altivo, que não se curve, que não fique de cócoras para o presidente da República, seja ele em 2023 Bolsonaro ou Lula. E esse papel eu quero exercer, por isso que eu coloquei o meu nome, para levantar de novo essas bandeiras e para defender essa visão de país e essa agenda de reformas lá no Senado Federal. Senadora,